Pessoal, exercício 4 aí, determinar extremos absolutos. Então, ficar atento a essa perspectiva aqui. Ó. Quando é extremos absolutos, a gente está falando dentro de um determinado intervalo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar os pontos críticos da função. Então, eu vou copiar minha função. Raiz de x aqui eu vou colocar como x elevado a meio, vezes x menos 3. Então, eu vou fazer a derivada pela regra da multiplicação. Deriva o primeiro, então desce esse meio multiplicando. Subtrai 1 lá em cima, vai ficar menos meio. Meio menos 1 vai dar menos meio, certo? Repete o segundo, que é x menos 3. Então, derivei o primeiro, repeti o segundo. Mais, repete o primeiro, que é x elevado a meio, e deriva o segundo. Só que a derivada disso aqui vai dar 1. Então, aqui vai ficar ó, x menos 3, porque isso aqui vai passar para a parte de baixo, ó, sobre 2 vezes raiz de x. X elevado a meio é raiz de x. Esse menos só passou ele para a parte de baixo. Então, só sobrou em cima o x menos 3 vezes 1, que é x menos 3. Mas, desse lado aqui, ó, x elevado a meio é raiz de x. E vezes 1, que não precisa colocar. Vou tirar o mínimo aqui para ficar mais fácil a nossa conta. Ó, 2 raiz de x. Lembrando que aqui é como se fosse 1. Ó. 2 raiz de x dividido por 2 raiz de x é 1. 1 vezes a parte de cima vai dar a parte de cima, que é x menos 3. 2 raiz de x dividido por 1 dá 2 raiz de x. 2 raiz de x vezes raiz de x, então vai ficar 2 vezes raiz de x vezes raiz de x, é raiz de x ao quadrado, que é x. Então vai dar x mais 2x, 3x menos 3 sobre 2 raiz de x. Então, essa é a derivada da função. Então, vamos lá. Pontos críticos. Primeira forma de achar ponto crítico é a derivada não existir. A derivada não existir. Essa função aqui, a derivada nela não vai existir se essa parte de baixo for zero. Ou seja, se x for zero. Só que o zero podia ser usado aqui, ó. Esse é um problema que surgiu depois da derivada. Então, o primeiro ponto crítico é o x igual a zero. Segunda forma de achar ponto crítico é a derivada ser igual a zero. A derivada, que é essa fração, só vai dar zero se a parte de cima for zero. Ou seja, se 3x menos 3 for igual a zero. Se 3x for igual a 3, passa dividindo se x for igual a 1. Então, os pontos críticos são 0 e 1. Aí, muita atenção nisso aqui. Ó, muita atenção nisso aqui. Ó. Quando se tem intervalo fechado, igual é o caso aqui, a forma de achar os extremos é a seguinte. Eu pego os valores do meu intervalo, começa com 0, termina com 5. E vejo se algum dos pontos críticos está dentro do intervalo. Nesse caso aqui, só 1 que está lá dentro. Então, também vou pegar o 1. E vou substituir esses valores na minha função original para achar o valor de y. Então, minha função original é essa aqui, ó, y igual a raiz de x vezes x menos 3, que é a função original. Não é a derivada. Quando se tem intervalo, não trabalha com a derivada para verificar se o ponto é máximo ou mínimo. É com a função original. Se eu colocar 0 no lugar do x, raiz de 0 é 0, 0 vezes isso aqui vai dar 0. Se eu colocar 5 no lugar do x, aqui vai ficar raiz de 5 vezes 5 menos 3, que é isso aqui, né? Ó, vai ficar 2 raiz de 5. Então, o y aqui é 2 raiz de 5. Se eu colocar 1 aqui no lugar do x, vai ficar raiz de 1 vezes 1 menos 3. Né? Raiz de 1 é 1. Né? Aqui 1 vezes menos 2 é menos 2. Então, aqui vai dar menos 2. Então, o valor de y para x igual a 1 é menos 2. Desses três valores, qual é o maior? O maior valor é esse, que é o único que deu positivo. Ó. Então, quer dizer que x igual a 5 é um ponto máximo absoluto. Beleza? Qual que é o menor dos valores que a gente encontrou? Y igual a menos 2. Então, em x igual a 1, a gente tem um mínimo absoluto. Então, ficar atento a essa questão. Quando se tem que encontrar máximo e mínimo em intervalo fechado, a gente calcula os pontos críticos da função, que foram aqui no caso 0 e 1, pega o intervalo aqui, né, onde inicia e onde termina, que é o 0 e 5. No caso aqui, apenas o 1 está lá dentro, então eu pego também o 1. Então, 0, onde começa, 5, onde termina, e ponto crítico lá de dentro, no caso aqui 1. Substitui na função original, que é essa função aqui de cima. O que der o valor maior é o máximo absoluto, o que der o menor é o mínimo absoluto aí. Beleza?